Olá, web internautas, up internautas, programa de cara com a melhor idade, hoje de cara nova. Eu quero apresentar, eu sou a Gisele Smith, dos Cuidadores Vida, Amor e Riso, e antes de mais nada pedir e agradecer mais uma vez ao Netinho da Academia Ritmo Quente e principalmente minha amiga Liliana, me deu esse desafio aqui na UpTV de apresentar esse programa de cara com a melhor idade sozinha, gente. Preciso da ajuda de vocês hoje, hein? E estamos aqui com uma visita muito interessante, que é o Dr. Marcos Rogério da Silva, que é geriatra e clínico geral, já há 33 anos nessa profissão, uma profissão que às vezes é muito nova para a gente, mas a gente vai conversar um pouquinho, tanto que a gente fala sobre a geriatria, falar um pouquinho sobre os problemas, as doenças mais comuns na terceira idade. Então, eu quero agradecer, chamando o Dr. Marcos Rogério, apresentando, ele trabalha na Prefeitura de São Bernardo, tem um consultório aqui em São Bernardo. Boa tarde, tudo bom, doutor Marcos? Boa tarde, Gisele. Seja bem-vindo. Em primeiro lugar, quero agradecer aí ao convite da UpTV na pessoa da Lili, pela oportunidade de estar aqui para a gente compartilhar com os webnautas a nossa pequena experiência no campo da geriatria e no campo da terceira idade, principalmente para compartilhar os nossos conhecimentos aí, as nossas experiências na questão do envelhecimento. Isso é muito importante. A gente que vem falando de envelhecimento há tanto tempo, falando sobre a importância da terceira idade, do envelhecimento. No programa de Cara com a Terceira Idade, cada semana a gente traz o programa que é feito na terceira segunda-feira de todo mês. Todo mês a gente traz uma novidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa área tão nova e que existe há tanto tempo, né, doutor? Que é a geriatria. Então eu quero começar perguntando para o doutor o que é a geriatria? O que faz a geriatria, doutor Marcos? Essa é uma boa pergunta, Gisele, porque a gente tem assim, o mais comum que a gente vê no dia a dia, no consultório, é que você conhece, você escuta sempre o jargão do geriatra ser o médico do velho, tá? E na verdade não é isso. O geriatra, a geriatria junto com a gerontologia, ela acompanha realmente o envelhecimento. E o envelhecimento no decorrer da idade e de qualquer idade, podendo ser acompanhado, independente de ter ou não uma idade acima dos seus 60 anos de idade. Aquilo que nós já tivemos conversando, o envelhecimento, a qualquer momento você está envelhecendo. Os seus órgãos vão acompanhar a sua idade cronológica e vão ser ativos e funcionais de acordo com essa idade cronológica. A todo momento eles podem estar apresentando alterações. Então, a geriatria é exatamente isso, o acompanhamento do envelhecimento. E trata na questão preventiva e na questão do tratamento e acompanhamento das doenças mais comuns a partir da terceira idade. Muito bom. Então você, web internauta que está nos assistindo, já sabe, você já está envelhecendo a partir de agora, porque não tem idade para a gente estar visitando um geriatra. Então, hoje o que a gente mais fala na geriatria, doutora, é sobre a longevidade, né? A gente tem esse tema tanto em alta e falando sobre a longevidade, o porquê que a gente está vivendo mais, por que a gente está vivendo mais agora, o que está acontecendo nesse processo de envelhecimento que os idosos estão vivendo mais e a gente precisa procurar o geriatra também. Essa é uma outra questão, porque a nossa sociedade passa assim por uma renovação, né? Na procura de novos paradigmas. E a questão de acompanhar esse envelhecimento, de você estar se cuidando mais, pelo ato da tecnologia estar tá bem mais avançada, o acesso aos conhecimentos, os novos rumos que a medicina tomou, os novos rumos de tratamento e diagnóstico, isso faz com que
o nosso tempo de vida, né, a longevidade, vai sendo alongado. Por isso, a importância da geriatria e da gerontologia no acompanhamento dessa longevidade. Estima-se, né, nas estatísticas, é fácil da gente constatar, que até 2050, principalmente no Brasil, estima-se que seremos uma população extremamente de idosos, atingindo de 50% a mais da população. Não chega a ser um problema, porque, como a gente está falando da alimentação, toda a parte de medicamento, está se evoluindo e a gente consegue hoje ter uma longevidade. Só que a longevidade ela só vai ser positiva, ela só não é um problema quando ela começa a trabalhar na autonomia e funcionalidade, né? Nós, com os cuidadores, a gente começa, é aí que entra, inclusive, eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, né, dos cuidadores. Então, é aí que entra a hora do cuidador, quando a autonomia e a funcionalidade já não estão trabalhando perfeitamente. Então, é hora de entrar com o cuidador, é hora de trabalhar algumas doenças, né, a prevenção de quedas e deixar esse idoso sozinho. Como que funciona isso no consultório, doutor? Como que é a realidade hoje? Eu vou fazer uma breve explanação exatamente nesse sentido. Longevidade para a gente hoje, a gente vai querer envelhecer com saúde. Antes, porém, eu queria deixar só um detalhe. Isso é importante, aquilo que você falou de cuidador, e que o geriatra não é sozinho o cuidador de idoso. Não é sozinho o único responsável por esse acompanhamento do envelhecimento, do decorrer dessa longevidade. Hoje em termos médicos, em termos de medicina, o tratamento e o acompanhamento do envelhecimento ele é feito por uma equipe multiprofissional. Você tem os cuidadores, você tem psicólogos, você tem fisioterapeuta, fisiatras, né? Você tem nutricionista, você tem fonoaudiólogo. Então, a equipe hoje é uma equipe multiprofissional. Acompanhar um idoso requer um acompanhamento multiprofissional. Voltando para a questão do envelhecimento, para mim, como nós nos estamos tornando longevos, nós temos que preservar duas coisas, e para nós, em geriatria, são duas coisas que a gente difunde muito no consultório. São duas coisas. Você precisa preservar a sua autonomia, ou seja, o seu poder de decisão, né? E você também tem que preservar a sua funcionalidade, principalmente para você mesmo. Hoje, a gente vê muito idosos que, com as doenças, você vão se limitando com o avançar de algumas doenças, ou o aparecimento de algumas doenças, vai se limitando à diminuição da sua capacidade funcional. Uma das principais é a sua marcha e a sua deambulação, o seu caminhar. Isso já deixa ele já o torna dependente de alguma prótese, né? O uso da bengala, do andador, e até às vezes, dependente de terceiros, de uma cadeira de roda. E a outra questão a questão da sua autonomia. Você pode decidir sobre sua vida. Você tem que ter poder de decisão, né? Eu costumo citar exemplos básicos. Olha, eu não gosto de tal comida, então eu não vou comer essa comida, eu quero comer aquela outra. Lógico, respeitando o seu quadro nutricional. Eu não gosto do amarelo, não vou vestir a roupa amarela. Esse é meu poder de decisão. Então, e fora isso, toda a sua participação na vida civil, na parte social.
é interessante quando a gente colocar isso na prática. Então, assim, esse poder de autonomia, de decisão, a gente vê mais nas doenças que trazem as demências, não é isso, doutor? No Alzheimer, hoje o Parkinson traz a demência. Então, a autonomia ela é atingida geralmente nesses tipos. Que tipos de doenças a gente tem a autonomia mais? É muito bem colocado. Esse é o exemplo clássico, né? As doenças degenerativas cerebrais, na maior parte delas, elas levam comprometimento tanto na autonomia como na funcionalidade. Exemplo clássico, eu posso ter a minha autonomia preservada, mas a minha funcionalidade está prejudicada. Doença de Parkinson. No Parkinson. O AVC também pode Com ter certeza, o autonomia acidente preservada vascular encefálico, e né, eu não consigo andar direito, né? Então a minha funcionalidade eu não ando, mas eu tenho autonomia, eu estou lúcida decidindo tudo. exatamente. Isso é o acidente vascular, né, clássico, né, por questões isquêmicas, ele leva à questão da comprometimento de funcionalidade. Hoje, a gente já sabe também que existem outros acidentes vasculares, o comprometimento vascular cerebral, que também traduz, às vezes, só comprometimento de autonomia. Você não tem o clássico, Cognitivo. você não tem o clássico da imobilidade pelo o AVC clássico. A questão do Alzheimer, por exemplo, ele vai trazer alterações cognitivas que vai te levar a comprometimento da sua autonomia. E, numa fase posterior, ao comprometimento das duas. Mas, geralmente, ele vai comprometer mais a sua autonomia. E como funciona? Os filhos procuram um geriatra? Hoje, geralmente, que a gente estava conversando lá fora um pouquinho, a gente vê a resistência desses idosos, por não saber, por ser a geriatria uma área nova, vamos dizer assim, para esses idosos, não é isso, doutor? Ele tem uma resistência de procurar o geriatra, porque talvez nem saiba para que serve o geriatra, acha que o geriatra é só quando ele está doente. Então, a gente pode também desmistificar isso. Como que a gente pode desmistificar isso para esse idoso que está assistindo a gente e para essa família que quer, não sabe, às vezes não está tentando localizar um problema dentro desse idoso, indo em vários médicos, em várias especialidades, quando pode ir direto ao geriatra e ter uma visão mais dinâmica do processo desse envelhecimento. O que o senhor diria para esses filhos e para esses idosos, para a gente desmistificar e tirar esse medo do geriatra? Apesar da tecnologia, do acesso, né, com as mídias sociais, né, a pleno vapor, né, no nosso século XXI, a gente tem exatamente umas características visíveis. Primeiro, a dificuldade em estar junto desse idoso. Muitas das vezes os filhos trabalham, têm sua atividade, têm suas famílias, e muitas das vezes os comprometimentos, tanto funcionais como de autonomia, começam a passar a ser desapercebidos. Por outro lado, nós temos a própria resistência do idoso a estar em consulta. E, olha, estatisticamente a gente sabe que, por exemplo, na doença de Alzheimer, você tem muito mais comprometimento mais precoce do homem e também mais tardiamente da mulher. E na questão de saúde geral, se a gente olhar as estatísticas que a gente tem, a mulher é muito afeita a se cuidar mais do que nós homens, a procurar, a aceitar o tratamento de uma consulta, mesmo que seja uma consulta de rotina. Então, muitas das vezes, numa consulta de rotina, você consegue detectar alguma doença que, principalmente, as doenças hoje, mais doenças cerebrovasculares, degenerativas do nosso cérebro, que são muito mais difundidas e que trazem maiores comprometimentos, tanto familiar, tanto social,
e também econômico para todos os setores da nossa sociedade. Da família, o custo de acompanhamento, a gente sabe que é não só com medicamentos, mas com todos os outros atributos necessários para cuidar desses idosos. O próprio idoso, né, às vezes, ele tem dificuldade na aquisição da medicação. Muitas das vezes, ele não consegue, às vezes, ele até quer ir à consulta, mas ele não consegue chegar ou ter acesso a essa consulta, né? Na rede, mesmo na rede particular, ou mesmo na rede conveniada, ou a grande dificuldade que a gente tem na rede pública, né? Então, são situações adversas e as mais variadas possíveis, que fazem, às vezes, passarem desapercebidas características de sinais e sintomas de certas doenças que poderiam ter um tratamento precoce e trazer ser um tratamento mais preventivo do que curativo, porque muitas das vezes, quando você chega, o paciente chega a você, ele já está numa fase mais avançada da doença. Que é lamentável, né? Bom, nós vamos para um comercial, só que antes eu queria deixar uma pergunta para o doutor. A gente está falando dessa parte preventiva, se identificar sinais e sintomas. Então, doutor, para a gente voltar do intervalo, como é que a gente poderia ajudar esses cuidadores formais, essas famílias que estão cuidando desse idoso, para identificar alguns sinais, alguns sintomas de doenças que são tão visíveis, que estão ali no nosso dia a dia, que a gente às vezes deixa escapar? Aguarda que depois do intervalo a gente vai ter essa resposta. Você conhece a AMP TV? Uma TV com respeito e credibilidade. Fundação 2008, há 8 anos no ar. Maior point de networking e relacionamento e credibilidade. Conteúdo de qualidade, educação, moda, beleza, informação, arte, cultura, saúde, esporte, negócios e oportunidades. Interatividade com audiência global. A emissora com a melhor infraestrutura. A emissora de TV pensando em você. A melhor tecnologia. Estúdio com a melhor definição em áudio e imagem. Coberturas de eventos corporativos. Locação de estúdio e produção de vídeos.
Transmissão emissora AMP TV. Veiculação via web para o mundo inteiro. Audiência países. Audiência no ABC. Melhor grade de programação. Entre em contato conosco, participe, invista neste negócio de sucesso. Junte-se a nós e torne-se um parceiro da AMP TV. Olá, voltando do intervalo, no programa de Cara com a Melhor Idade, de cara nova, comigo, Gisele Smith, e o Dr. Marcos Rogério, o geriatra, que ficou uma pergunta no intervalo sobre, ele vai nos ajudar como identificar sinais e sintomas dessas doenças para os nossos cuidadores. Eu falo tanto com o cuidador, você, nossos cuidadores, cuidador formal e o informal também, os familiares, que às vezes estão com sinais, com sintomas com seus idosos dentro de casa, com mudanças de humor e tantas outras coisas, e a gente às vezes não sabe como lidar com isso. Então, doutor, como é que a gente identificaria esses sinais e o que deveria ser feito? A gente tem assim, nas doenças degenerativas cerebrais, nós vamos colocar aí as síndromes demenciais. Essas hoje é que trazem um agravo, principalmente para o paciente, na questão saúde, e principalmente também para a questão familiar. Necessariamente, a gente fala, as doenças mais comuns, a gente tem a doença de Alzheimer, né? A doença de Parkinson, tá? E as demências que a gente chama de demências vasculares por questões de alterações da circulação cerebrovascular. E ainda as demências que a gente, às vezes, são classificadas como demências mistas. Esses são os mais comuns no nosso dia a dia. Existem outros tipos de demência, mas isso demanda de um aporte de avaliação mais explícitas, mais detalhada, para a gente chegar a outros tipos de demência. O que a gente tem hoje em dia? Muitas das vezes, eu sempre costumo comentar o seguinte: não existe, primeiro, tratar só o cérebro, só a demência. Existem doenças clínicas que vão determinar alterações que muitas das vezes trazem quadros confusionais para o paciente, trazem agitações, alterações do hábito de sono, tudo isso, e que às vezes você vai chegar a um detalhe clínico, uma doença clínica, né, tipo uma infecção, seja ela do aparelho respiratório, urinário, até às vezes intestinal, que vai alterar esse funcionamento cerebral. Nós estávamos falando isso lá fora, né? Às vezes uma ferida que está infeccionada pode trazer um surto, uma demência, uma infecção urinária, e são coisas que a gente não sabia. Às vezes você está com uma infecção urinária e o surto vai te dizer que está com a infecção urinária, às vezes. Você, pelo surto, identifica a infecção. Exatamente. E isso, muitas das vezes, passa de ser desapercebido lá no âmbito familiar. E, olha, às vezes, por nós mesmos, às vezes, num pronto-socorro. Às vezes, ele está esclerosado, está em crise do Alzheimer, ele surtou, e às vezes ele surtou porque ele está com uma infecção urinária. Isso é muito comum, principalmente a infecção urinária na paciente que tem alterações demenciais, principalmente na mulher, que tem infecção urinária. Então, são assim, os detalhes clínicos, lembrar sempre que não existe eu colocar o cérebro na mesa e olhar só para esse cérebro. Eu tenho que estar atento por todo o aparato clínico desse paciente, que cerca esse paciente. Uma hipertensão, uma arritmia cardíaca, uma diabetes, tá? São doenças que são comuns, vilã, né? E geralmente a gente atinge a terceira idade, pelo menos com uma, duas, três dessas doenças. As doenças musculoesqueléticas, a artrose, a osteoporose,
a artrite, né? São as doenças reumatológicas que obrigam ao uso de vários anti-inflamatórios, que levam lesões, às vezes, renais, que trazem distúrbios metabólicos, que vão chegar a atingir esse funcionamento cerebral desse cérebro já cometido. Então, tudo isso tem que estar atento, e nós, na geriatria, um bom clínico também pode estar fazendo isso, mesmo os especialistas, neurogeriatra, cardiogeriatra, das suas especialidades, estarem atentos à parte clínica do paciente. Então, assim, só para deixar mais um detalhe, assim, aqui que o familiar, para o cuidador estar atento, primeiro, o estado vigil desse paciente. Ele começou a ficar confuso, ele começou a ficar hiperativo, ele começou a ter hábitos de sono alterado, o hábito do sono dele alterado. Você trazer, às vezes ele está inquieto, irritado, agitado, às vezes até agressivo. Não precisa ser agressivo físico, mas às vezes agressivo verbal. Irritado, né? Exatamente. E às vezes, ao contrário, às vezes o paciente está hipoativo, ele se torna sonolento, Aquela não malemolência. responde, exatamente. Então ele não te responde, ele passou a alterar o comportamento dele, você tem que estar atento para alguma coisa estar acontecendo. Aí a importância de ver o corpo como um todo, né? E o cuidador está atento em olhar como é que está o dia a dia, como é que ele amanheceu, se ele está bem-humorado, se ele mudou esse humor durante o dia, porque não é normal da vida. Às vezes fala, ele é velho, ele é chato, ele é velho. Não, e essa mudança, essa alteração tem tudo a ver com o quadro clínico. Com certeza, Gisele, é exatamente isso que a gente sempre tem que estar atento. Seja o cuidador contratado, seja o cuidador da família, né? Tem que estar sempre perseverante e atento a essas alterações. Às vezes são alterações mínimas. Ele era o paciente comilão que deixou de comer, né? Ele é o paciente que tinha o hábito de ir cedo para a cama, dormir até ao amanhecer, às vezes ele até vai para a cama, dorme, acorda, aí resolve fazer aquelas mudanças de arrumação de gaveta, quer ir para a cozinha, quer ir comer. Então quer comer alguma coisa, quer assaltar a geladeira. Então você tem que estar atento para essas alterações de comportamento. São alterações que o quadro demencial traz para o paciente, mas também podem estarem alterados no ritmo, estar mais exacerbado em relação a algum comprometimento clínico que esteja acontecendo a esse paciente. Ai, quanta coisa boa, né? A gente quer ficar aqui ouvindo o resto da tarde, mas a gente não tem tempo, infelizmente. E eu tenho que agradecer novamente o Neto, da Academia Ritmo Quente, por ele ter me dado esse presente de poder estar aqui apresentando para vocês o De Cara com a Melhor Idade. Agradecer a Liliana mais uma vez. E a gente vai poder ver agora as fotos do aniversário do primeiro ano do projeto Água Marinha, que a Liliana lindamente trabalha. Foi a comemoração do Dia da Avó. Eu tive o prazer de estar lá cantando bingo junto com todo mundo. Foi no dia 26 de julho passado no restaurante Santo Rei. Vamos ver as nossas fotos e ver como é que foi. Curta com a gente.
Que delícia, né? Pudemos relembrar os desfiles das avós com seus netinhos. Tivemos a coreografia da Liliana com as idosas do projeto. O bingo. Uma tarde super gostosa, com comemoração, apresentação musical que vocês viram, dos trovadores urbanos. E eu disse que foi aniversário de um ano. Não, gente, foi aniversário de mais um ano. Já são 9 anos do projeto Água Marinha, que é celebrado. E eu preciso aqui agradecer aos nossos parceiros que estiveram com a gente lá, que foi o restaurante Santo Rei, a Lea Lilian com as semijoias, o estúdio Haas da bailarina Aisha Latifa, que fez uma apresentação lindíssima para a gente, a nossa madrinha Cidinha Scarabelli, que estava lá presenciando a gente com toda a sua presença e alegria, a Up TV com a Liliana e a Academia Ritmo Quente do Netinho, que não pôde estar aqui e que me deu, que eu tenho que agradecer mais uma vez por esse presente que eu estou ganhando aqui hoje. Muito obrigada a todas que participaram, que estiveram lá. Logo, logo vai ter mais um evento desse tão gostoso para a gente reunir. Estava lotado, tivemos um problema enorme, não tinha lugar para colocar gente, não tinha cadeiras, foi maravilhoso. Esse é o melhor problema que a gente pode ter num evento, não é mesmo? E eu quero passar também agora a agenda, a nossa agenda de eventos que vão acontecer com as nossas idosas. No dia 3 de setembro, que é um domingo, a gente vai ter um passeio na Avenida Paulista com arte, cultura e lazer e gastronomia. A partir das 2 horas já está ali o nosso banner fazendo convite para vocês. No dia 10, a gente tem o 16º concurso Miss e Mister da terceira idade em São Bernardo. Olha lá, gente. Dia 10/9, 18 horas, lá na Associação dos Funcionários Públicos, na Rua 28 de Outubro. Tem que levar 1 quilo de alimento para participar. E, por final, dia 23 de setembro, esse mês está agitado, nós vamos ter no sábado, às 8 horas, um passeio em Santos, para trabalhar a parte de história e cultura, tomar um solzinho, comer um peixinho lá embaixo. Vai ser tá todo mundo convidado para esses passeios culturais e o nosso evento. A gente conta com vocês para que a gente possa abrilhantar cada vez mais o nosso trabalho. E voltando aqui ao Dr. Rogério, eu tenho que agradecer porque acabou, gente. Não acredito. Agora que eu estava começando a gostar, acabou o nosso programa de Cara com a Melhor Idade, com essa cara nova, comigo, Gisele Smith. E eu quero agradecer a você, web internauta, Up Internauta, que está aqui com a gente. E agradecer principalmente o Dr. Marcos Rogério por abrilhantar a nossa tarde, por me dar assim, essa força nessa entrevista boa, que foi maravilhosa. Quantos assuntos que a gente ainda tem para fazer. E, se Deus quiser, ele vai voltar para falar mais com a gente. Mande informações, perguntas, dúvidas, que a gente responde para vocês, né? Dr. Marcos, muito obrigada pela sua presença. Gratidão. Deixe os seus recados. Tem um evento seu também que vai acontecer. Quando é que vai ser? Isso mesmo, Gisele. A gente, junto com a terceira idade, o grupo de terceira idade da associação, a gente está programando um fórum para o idoso nos dias dia 3 e dia 4 de outubro. A gente já está no preparo, onde a gente vai ter uma equipe multiprofissional fazendo explanações e trazendo experiências também para os cuidadores e também para os familiares de idosos, principalmente os dos idosos acometidos nos quadros demenciais. Eu aproveito também deixar meus agradecimentos e parabenizar a APTV, o programa de Cara com a Melhor Idade. Eu acho que a gente está precisando exatamente desses tipos de programas, mais programas como esse, para a gente dar atenção maior aos nossos idosos. E lembrar que seremos nós, os idosos de amanhã. Precisamos também preparar o nosso terreno para exatamente isso. E lembre-se, cuidar do envelhecimento não tem hora, não tem tempo e não tem idade. Envelhecer com autonomia e funcionalidade é a meta de todos nós, jovens, adultos e idosos idosos. Muito obrigado e deixo também meu e-mail, se algum dos webnautas precisarem de alguma questionamento, que já está na tela. Se vocês precisarem de algum questionamento, eu estou à disposição. Muito obrigado e boa tarde.
Obrigada mais uma vez. Obrigada, Dr. Marcos. Obrigada, Liliana, Netinho, Up TV. Mês que vem, a gente volta com o programa De Cara com a Melhor Idade. Eu espero você. Um beijo no seu coração.